mas está lá no CTN e continua caindo na prova. Gente, temos mais uma. Vamos à última pergunta de hoje. Está lá na tela. Professor Maza, a atualização monetária de base de cálculo pode ser realizada por ato executivo? Bom, é justamente sobre esse assunto que nós conversamos agora há pouco. Como eu disse para você, essa regra tem previsão expressa no artigo 97, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Vamos pensar em um exemplo, então. Já que o assunto cai tanto, vamos pensar em um exemplo. Suponha o seguinte: a prefeitura de um certo município resolva atualizar a planta genérica de valores. Planta genérica de valores é uma lei municipal que estabelece o valor do metro quadrado em cada região. Eu pego o valor desse metro quadrado, multiplico pela metragem do imóvel e chego ao valor venal que o imóvel tem. Esse valor venal, para fins de IPTU, é o que determina a base de cálculo. É a própria base de cálculo do imposto. Bom, a prefeitura resolve aumentar essa planta genérica de valores. Qual é o tipo de ato normativo necessário para produzir esse efeito? Depende. Suponha que a inflação durante o período tenha sido de 10%. Suponha que desde que tinha ocorrido o aumento anterior, nesse período a inflação foi de 10%. Se o aumento na planta genérica de valores e, portanto, no valor venal do imóvel estiver dentro desses 10%, for um aumento de 2%, 3%, 4%, 8%, 10%, não precisa de lei. Pode ser por ato do prefeito. Será um decreto do prefeito. Agora, se o aumento ultrapassar os 10%, aí é necessária uma lei. Lembrem, quando eu disse que é o decreto presidencial que realiza essa modificação, eu estava pensando em tributos federais. Eu sempre vou ter que adaptar o ato exigido diante de qual é a entidade federativa competente para o tributo. Se o tributo é um tributo federal, essa atualização monetária se dará por um decreto do presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo da União. Agora, se o tributo é estadual, ICMS, IPVA, Imposto Causa-Mortes, o ITCMD, aí essa atualização monetária será por decreto do governador. Aí não vai ser o presidente da República, vai ser um decreto do governador. Ah, Distrito Federal. Se o tributo for um tributo de competência do Distrito Federal, você sabe que o Distrito Federal é competente para cobrar os tributos estaduais e os municipais. A atualização monetária da base de cálculo de um tributo desse dentro do índice de inflação se dá por decreto do governador distrital. Se o tributo é municipal, aí será um decreto do prefeito. Curiosidade. Tem caído muito na OAB a condição interessante dos territórios federais. Atualmente no Brasil não existem territórios federais, mas eles podem ser criados. Olha uma pergunta forte para a sua prova. Se o tributo for um tributo territorial, um tributo de competência do território, sendo criado algum território, se o tributo for um tributo territorial, de quem é a competência para atualizar monetariamente a base de cálculo? Depende. Porque a Constituição diz que os territórios podem ser criados com ou sem municípios. Se o território for criado com municípios e o tributo for imposto, for um tributo do município territorial, aí a competência é do dirigente desse município, que normalmente recebe o nome de prefeito. Agora, se o tributo territorial for um tributo estadual ou municipal, aí ele não é arrecadado pelo município do território. Aí ele será arrecadado pela União. Então a competência será de um decreto do presidente da República. Tudo isso, gente, na hipótese de o território ser criado com municípios. Se o território for instituído sem municípios, a União exerce a competência tributária plena. E exercendo a competência tributária plena, caberá ao presidente da República editar esse decreto de atualização da base de cálculo. Olha, garanto para você, você sabe tudo
tudo o que pode cair e o que já caiu na prova da OAB sobre o princípio da legalidade em direito tributário. Sabe tudo. As informações que eu tratei aqui no primeiro e no segundo bloco do programa de hoje são informações que esgotam completamente o assunto para o exame de ordem. Apesar disso, o nosso programa não acabou ainda. Nós temos o que eu considero o bloco mais importante do nosso programa, a prova final, que é o X da questão. Daqui a pouquinho eu volto com o X da questão, analisando exatamente como que o princípio da legalidade no direito tributário cai em provas e exames da OAB. Não saia daí, você não é louco de trocar de canal. Daqui a pouquinho a gente se vê. Que bom que você está aí. Chegamos ao terceiro e mais importante bloco do programa de hoje, o X da questão. Já cansei de falar isso para você. Não adianta nada estudar só a teoria, ficar se matando lá com o livro e não treinar para fazer prova-teste. Não adianta, gente. A prova-teste exige um treinamento, exige o desenvolvimento de uma técnica para excluir algumas alternativas erradas, para aumentar a chance de acertar a indicação da afirmação correta. Responder teste exige treino, preparação. Por isso que o nosso programa sempre encerra com o X da questão. O X da questão é um bloco indispensável, mais importante do programa. Nós vamos ver se as informações teóricas que foram estudadas nos blocos anteriores são suficientes, se elas servem para responder perguntas reais da prova da OAB. Hoje eu separei 2 testes para fazer essa aferição, para ver se o que nós tratamos aqui na parte teórica é de fato suficiente para matar uma pergunta sobre legalidade tributária na hora da prova. Produção, primeira questão de hoje, vamos lá, na tela. Uma questão da OAB diz assim: são considerados tributos aduaneiros. Aquela questão que eu tinha comentado, olha, ela apareceu aí, ó. Aduaneiros, IOF, IPI, importação e exportação, letra A. Letra B. IR, ITR e IPTU, letra C. IPVA e ITCMD, letra D. IVA e IGC. Ai de você se você marcar essa letra D. IVA e IGC. E aí? Já sabe qual é o X da questão? O X da questão é a letra A. Né? Letra A. Tributos aduaneiros. Lembra que eu te disse isso? A OAB, você viu no teste? A OAB chama de tributo aduaneiro aquele tributo extrafiscal que é exceção ao princípio da legalidade. Eu acho isso um pouco esquisito porque tenho entendido que tributo aduaneiro é aquele que tem uma vinculação direta com importação e exportação. Tributos aduaneiros, na verdade, seriam apenas o imposto de importação e o imposto de exportação. Mas na OAB, gente, e em concursos públicos também, não dá para brigar contra o gabarito. Você é louco de brigar contra o gabarito? É o gabarito que serve de pauta de correção. Nós sempre temos que partir da informação do gabarito. Então, se a OAB afirma que esses 4 são aduaneiros, para o exame de ordem, nós temos que aceitar que seja assim. E lembra, eu tinha comentado também, a OAB às vezes chama de aduaneiros, às vezes chama de tributos extrafiscais. Lembra, tributos extrafiscais são tributos que não têm finalidade de arrecadação. Eles se opõem, nesse sentido, aos tributos fiscais. Tributos fiscais têm finalidade exclusivamente arrecadatória. Tributo fiscal é assumidamente para tirar dinheiro da pessoa. O imposto de renda é um tributo fiscal, ele serve só para tirar dinheiro. Quando o tributo tiver uma outra finalidade, uma finalidade de proteção da função social, uma finalidade de regulação da balança comercial, que não for para tirar dinheiro, nós dizemos que esse tributo é extrafiscal. Tributo extrafiscal é aquele com objetivos, com finalidades, com metas sociais ou políticas. Tudo bem? Então, alternativa certa, alternativa A. Eu só quero te mostrar porque que as outras estão erradas. Produção, vamos voltar então com o teste na tela. A letra B, por que a letra B está errada? IR, ITR e IPTU. Olha, imposto de renda é tributo fiscal, ITR fiscal e IPTU também.
não tem nada a ver com a aduana.